Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 8, Livre-arbítrio, amor e providência divina. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Livre-arbítrio, amor e providência divina. Esse não é um tema fácil, é um tema polêmico, mas a Bíblia deixa muito claro o plano de Deus de salvar todas as pessoas, todos aqueles que querem se salvar. Mas Deus estabeleceu um requisito, uma exigência para todos os que querem a salvação. É Jesus Cristo. Unicamente através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O verso áureo diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Que incentivo, que ânimo as palavras de Jesus dão para você e para mim. Ele venceu. E nós, irmãos de Jesus Cristo, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, Ele também promete: vocês vencerão, porque eu venci, vocês também vencerão. Você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos da vitória de Jesus. Temos que nos apossar da vitória de Jesus. A lição desta semana está falando sobre a providência divina. Providência é o termo usado para descrever a ação de Deus no mundo. Deus fez providência para você e para mim, para a nossa salvação. Ele não nos deixou abandonados. Ele proveu um meio de escape do pecado, um meio de escape deste mundo de miséria. Ele providenciou um novo céu e uma nova terra. Deus fez planos. Deus providencia. No meio cristão, existem vários entendimentos diferentes sobre a providência divina. Alguns cristãos acreditam que Deus exerce o seu poder de tal forma que determina cada detalhe de tudo o que acontece no mundo. Eles dizem que Deus chega a escolher quem será salvo e quem vai se perder. Eles eliminam o livre-arbítrio. Eles colocam sobre Deus a responsabilidade de salvar quem Ele quer e de escolher os que vão se perder segundo Ele bem quiser. Meu querido irmão, este não é o ponto de vista da Bíblia, não é um ensino bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, percebam, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, que é o principal verso da Bíblia. Este é o resumo do Evangelho, do plano da salvação. E ele está disponível a todos. Todo aquele que quiser pode se salvar através do caminho provido por Deus, Jesus Cristo. Deus não determina tudo o que acontece. Ele concede o livre-arbítrio aos seres humanos, de maneira que eles, assim como os anjos, também podem decidir fazer algo que é diretamente contrário à vontade divina, como aconteceu no céu. Lúcifer e 1/3 dos anjos, todos eles usaram o livre-arbítrio dado por Deus da forma errada. Escolheram se levantar contra Deus. A história da queda, a história do pecado e do mal é uma expressão dos resultados do abuso do livre-arbítrio. O plano da salvação foi instituído para remediar a tragédia ocasionada pelo uso equivocado do livre-arbítrio. Deus sabe tudo o que vai acontecer, mas Deus não determina tudo o que vai acontecer, porque Deus deu livre-arbítrio para suas criaturas. Elas decidem fazer o bem ou o mal. Elas decidem pelo céu ou pela perdição. A prova de que Deus conhece todas as coisas, mas Ele não determina todas as coisas, está na profecia de Daniel 2 e de Daniel 7, os 4 impérios mundiais.
Deus mostrou, Deus provou que ele conhece o fim desde o princípio. Ele disse dos 4 impérios mundiais, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Ele contou a história da queda e do surgimento desses impérios antes da história acontecer. Ele escreveu a história antes da história, mostrando que ele conhece todas as coisas. Porém, não podemos confundir com o conhecimento que Deus tem como sendo uma determinação. Ele não determinou que fosse daquela forma. Ele simplesmente disse que seria, porque ele conhece todas as coisas. Mas o que Deus conhece não interfere no livre-arbítrio dos seres humanos. Deus conhece toda a minha vida. Deus conhece as decisões que eu vou tomar antes de eu tomar as decisões. Mas isto não interfere nas minhas decisões. Eu decido pelo bem ou pelo mal. Eu decido por Jesus ou contra Jesus, segundo a liberdade de escolha que Deus me deu. Não podemos lançar sobre Deus a responsabilidade das nossas decisões. Nossas decisões são de inteira responsabilidade nossa. Nós decidimos pela salvação ou pela perdição. Embora Deus deseje a salvação de todos, embora Deus aconselhe, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família, Deus está torcendo por você, mas é você que faz a decisão. Deus é ético e Deus respeita a liberdade de escolha que Ele concedeu às suas criaturas. Bendito seja Deus pelo que Ele é. Ele é amor, Ele é liberdade, Ele não força que nós o amemos, mas Ele espera que o amemos, assim como Ele nos amou. Aleluia! Na parte de domingo, nosso Deus soberano. Deus é soberano. Soberania divina não significa predestinação. Deus é soberano? Sim, mas Deus não é predestinador. Deus não toma sobre si a responsabilidade de predestinar uns para a vida eterna e outros para a perdição. Isso é de responsabilidade sua e minha. Deus é soberano, ensinava assim o pastor de jovens a um grupo de alunos do ensino médio. E este pastor jovem dizia: isso significa que Deus controla tudo o que acontece. Um adolescente perplexo então perguntou: então Deus estava no controle quando o meu cachorro morreu? Por que ele mataria o meu cachorro? O pastor jovem respondeu: essa é uma pergunta complexa, mas às vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis para que estejamos preparados para acontecimentos mais difíceis que viveremos no futuro. Eu me lembro de como foi difícil quando o meu cachorro morreu, mas passar por isso me ajudou a lidar com um momento que ainda foi mais difícil, quando a minha avó faleceu. Você entendeu? E então o jovem adolescente respondeu: então Deus matou meu cachorro para me preparar para quando ele matar a minha avó? Meus queridos, este pastor jovem não foi feliz na explicação que ele deu. Primeiro, Deus não mata ninguém. A morte é resultado do pecado. E o pai do pecado é Satanás, porque ele peca desde o princípio. Isto está em João 8,44. Abra sua Bíblia em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o responsável pelo pecado e pela morte. Quando o pecado entrou no nosso planeta Terra, através da decisão errada de Adão e Eva, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e o verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Através do pecado veio a morte. O pecado chama-se Satanás, ele é o pai do pecado. Ele é o responsável pela morte. Portanto, aquele pastor jovem foi equivocado na sua explicação. Não podemos atribuir a Deus
as responsabilidades que são de Satanás e nem as responsabilidades que são nossas. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Salmos 81 e o verso 11 a 14. Segundo esses versos, a vontade de Deus sempre é feita em nosso mundo? Obviamente não. Vamos ler então Salmos 81, 11 a 14. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. Está claro de que a vontade de Deus nem sempre é feita neste mundo, porque Israel decidiu não fazer a vontade de Deus. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Aqui está claro de que o povo de Deus muitas vezes decide andar nos caminhos que não são de Deus. E Deus respeita. São decisões erradas, mas Deus deu o livre-arbítrio e Deus respeita esta liberdade de escolha. Lemos também Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, vamos ler então o verso 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Deus dá o segredo do sucesso, o segredo de uma vida de paz, de segurança, de sossego. Mas nós temos que aceitar o conselho de Deus. Mas aqui em Isaías 30, verso 15, diz: mas não quisestes. Agora leia comigo Isaías, capítulo 66, e vamos ler então o verso 4. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que parece mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que não tinha prazer. Deus deixa claro de que o seu povo toma decisões contrárias à vontade de Deus e então colhe as consequências dessas decisões. Lemos também em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, vamos ver o verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Queridos, palavras de Jesus mostrando que o plano de Deus para o seu povo era a salvação, mas eles não quiseram. Eles crucificaram o enviado de Deus, o Messias, e por isso aconteceu a destruição de Jerusalém. No ano 70, mais de 1 milhão de judeus morreram dentro de Jerusalém naquela destruição. Essa era a vontade de Deus? Não, não era a vontade de Deus. O plano de Deus para Israel era glorioso, mas eles não aceitaram o Messias. Estas foram as palavras de Jesus. Deus é soberano, mas enquanto existir pecado, haverá morte, porque a morte é resultado do pecado e não da soberania divina. Romanos 5,12 diz claramente: por um pecado entrou a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Embora muitos acreditem que Deus realiza tudo o que Ele deseja, a Bíblia descreve uma realidade bem diferente. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Muitas coisas vão contra o que Ele deseja. Pense nas consequências de atribuir tudo o que acontece à vontade de Deus. Se atribuirmos tudo o que acontece no mundo à vontade de Deus, vamos lançar sobre Deus a responsabilidade de todo o mal, de toda a desgraça que pertencem a Satanás. Satanás fica muito feliz quando nós lançamos sobre Deus a culpa de toda a guerra, de todo o sequestro, de toda a morte, de toda a doença. E assim Satanás fica escondido, fica oculto, regozijando-se com o fato da humanidade estar lançando sobre Deus a culpa do mal e do sofrimento e da desgraça humana. Meu querido irmão, Deus é soberano? Sim, mas a desgraça, o sofrimento e a morte resultaram do pecado. E o pai do pecado é Satanás. E Jesus escolheu não pecar. E Jesus espera que você, pelo poder que Ele disponibiliza para você, que é o Espírito Santo, Jesus espera que você faça a mesma decisão que Ele fez
de não pecar, não ceder às tentações de Satanás. Jesus venceu e ele quer também fazer de você um vencedor. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Pantocrator. Essa é a expressão grega para Todo-Poderoso. Todo-Poderoso em grego é Pantocrator. Vamos ler Apocalipse capítulo 11 e o verso 17. Deus é descrito como Todo-Poderoso. Leia comigo Apocalipse 11, 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 11, 17. Lemos também Apocalipse 1 e o verso 8. Leia comigo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas, mas ele não faz todas as coisas. Não faz porque ele respeita o livre-arbítrio, as decisões das suas criaturas. Leia também Apocalipse capítulo 16 e o verso 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E também em Apocalipse 19 e o verso 15. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E ainda em Apocalipse 21, verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui você vê quantas vezes o Apocalipse repete a expressão Deus, o Todo-Poderoso. Meu querido irmão, esses e outros textos ensinam que Deus é todo-poderoso e que ele sustenta o mundo pelo seu poder. No entanto, dizer que Deus é todo-poderoso não significa que ele pode fazer qualquer coisa. As Escrituras ensinam que existem coisas que o Senhor Deus Todo-Poderoso não pode fazer e não fará. Por exemplo, ele de maneira alguma pode negar a si mesmo. Isto está em 2 Timóteo 2,13. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode ir contra uma promessa que ele fez. Assim, a maioria dos cristãos aceita que Deus é onipotente, o que significa que ele tem poder para fazer tudo que não seja contrário contra si mesmo. Qualquer coisa que seja possível em termos lógicos e coerente com a sua natureza. A oração de Cristo no Getsêmani mostra que algumas coisas não são possíveis para Deus porque envolveria contradição. Embora Jesus tenha dito que para Deus tudo é possível, Mateus 19, 26, ele também orou ao Pai, dizendo: se é possível, se for possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Se for possível, mas Deus o Pai disse para Jesus: não é possível, não é possível, porque eu me propus salvar a humanidade por seu intermédio. Você foi enviado à terra, você nasceu entre os homens para morrer pelos homens, para salvar a humanidade. Não é possível impedir você de beber o cálice da morte. Não posso tirar o cálice da sua mão. Por isso, era da vontade do Pai que o Filho morresse por você e por mim, revelando ao mundo não somente o plano da salvação, mas revelando para o universo todo o Deus de amor, o amor e a graça divina. Contrário ao que Satanás falou de Deus como um Deus tirano, um Deus ruim, um Deus injusto, não. Deus mostrou através de Jesus Cristo, dando o seu próprio Filho para morrer por nós, que ele é graça, que ele é amor, que ele é misericórdia. É claro que o Deus Pai tinha o poder absoluto de libertar Cristo do sofrimento da cruz. Sim, ele tinha esse poder, mas ele não poderia fazer isso e ao mesmo tempo salvar os pecadores. Desde que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, ele fez uma promessa em Gênesis 3,15, que através da semente da mulher, e Jesus era a semente da mulher,
ele esmagaria a cabeça da serpente para salvar a humanidade. E esta promessa empenhou a palavra de Deus. Ele não podia voltar atrás. Ele não pode fazer nada contra si mesmo, contra a sua palavra. A Bíblia ensina que Deus deseja salvar a todos. João 3,16 está muito claro. Mas nem todos serão salvos. A maioria vai se perder. O que isso ensina sobre o livre-arbítrio e os limites do poder de Deus em relação aos seres humanos? Mas a maioria vai se perder. Por quê? Pelo uso errado do livre-arbítrio, pela escolha de rejeitar o Messias. Assim como existia livre-arbítrio no céu, e Lúcifer se rebelou contra Deus e arrastou consigo 1/3 dos anjos, assim também aqui na terra, a maioria vai se rebelar contra Deus, recusando aceitar o plano da salvação através de Jesus Cristo. Deus é todo-poderoso? Sim, mas ele não força a salvação para ninguém. Ele não coloca você no céu contra a sua própria vontade. Ele oferece o escape do pecado para você. Ele oferece o perdão. Ele mostra o caminho. Mas ele não pode tomar a decisão no seu lugar, meu querido irmão, minha querida irmã. Escolha Jesus Cristo. Escolha o caminho da vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. João 14, verso 6. Leio para você Deuteronômio, capítulo 30, e o verso 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus propõe a vida para você. Aleluia! Na parte de terça-feira, amar a Deus. O amor não pode ser forçado. O amor não pode ser exigido. O amor precisa ser espontâneo. Amar por amor e não pela força. O Senhor não pode determinar que alguém o ame livremente, porque se ele determinar, deixa de ser livre. Em resumo, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, pois se é forçado, já não é amor. Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 22 e o verso 37. Leia comigo. E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Você precisa amar a Deus, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Mas isto tem que ser espontâneo. Isto precisa ser uma resposta ao amor de Deus já provado na cruz do Calvário. O maior mandamento, amar a Deus, nos dá evidências de que ele deseja de fato que todos o amem. No entanto, nem todos fazem isso. Por quê? Então Deus simplesmente não faz com que todos o amem? Isso acontece porque o amor, para ser o que ele é, precisa ser espontâneo. Também lemos em Hebreus capítulo 6 e o verso 17. Hebreus 6,17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Verso 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus é impossível que ele minta, diz aqui. E lemos também em Tito, capítulo 1, verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. É impossível que Deus possa mentir. Em Números 23, 19, nós lemos: Deus não é homem para que minta. Isto está em harmonia com o que lemos em Hebreus 6, 17 e 18 e Tito 1, verso 2. Deus sempre cumpre a sua palavra e jamais quebra suas promessas. Hebreus 6, 17 e 18. Consequentemente, se Deus prometeu ou se comprometeu a fazer alguma coisa, sua ação futura é moralmente limitada por essa promessa feita. Isso significa que, como o Senhor concede às criaturas a liberdade de escolher algo diferente do que ele prefere, não depende dele
o que os seres humanos escolhem. Se Deus se comprometeu a conceder o livre-arbítrio, os seres humanos possuem a capacidade de exercer sua liberdade de maneiras que vão contra os desejos ideais de Deus. Você já fez alguma coisa que sabia que Deus não desejava que você fizesse? Eu já fiz coisas que eu sabia que Deus não desejava que eu fizesse. Todos nós fazemos decisões erradas, muitas vezes. O que essas decisões erradas que nós fizemos ensina sobre o livre-arbítrio e suas possíveis consequências terríveis? As decisões erradas que nós já fizemos é uma prova de que Deus respeita a liberdade de escolha que Ele deu para você e para mim. Mas graças a Deus, as decisões erradas, o uso ou o abuso do nosso livre-arbítrio, graças a Deus, não determina o nosso destino, porque Deus não nos abandona. Deus não desiste de nós. O Espírito Santo continua trabalhando em nós. Quer queiramos, quer não queiramos, o Espírito Santo vai continuar trabalhando em nós, trazendo-nos de volta para Deus, para a reconciliação, dando-nos o arrependimento. O abuso do livre-arbítrio não determina o destino final dos seres humanos. E Deus age assim porque Deus é amor. Deus não aproveita uma decisão errada que nós fazemos para determinar a nossa perdição, porque Ele não quer a nossa perdição. Ele busca por todos os meios encontrar uma possibilidade de nos salvar. Deus não nos julga por atos isolados, mas se for para nos salvar, Deus poderá usar mesmo um ato isolado, como foi o caso do ladrão na cruz. Um ato isolado o salvou. Mas se um ato isolado for resultar na perdição sua ou minha, Deus não vai usar este ato isolado. Deus vai usar todo o curso da nossa vida. O curso da nossa vida inteira será usado por Deus para tentar nos salvar. Deus planejou a nossa salvação, Deus torce pela nossa salvação, Deus fará tudo o que for possível para nos salvar. Este é um Deus de amor. Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Quando eu e você vamos até Jesus, nós estamos respondendo a essa atração do sacrifício de Jesus na cruz. E aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Todos nós nascemos predestinados. Como é, pastor? Vou repetir. Todos nós nascemos já predestinados. Quando nasce um bebê do ventre materno, ele já está predestinado por Deus. Mas como assim? Predestinado por Deus para a salvação. Quando você está sendo gerado, quando você está nascendo, já existe salvação provida por Deus. Isto se chama providência divina. Deus enviou seu Filho para morrer por você e por mim, quando ainda éramos inimigos de Deus. Isto está muito claro aqui no livro de Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 5 e o verso 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, quando ainda vivíamos na prática de pecados voluntários, quando ainda estávamos sendo gerados no ventre materno. Já existia o plano da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós nascemos predestinados para a salvação. Então, por que tanta gente vai se perder? Simples é a resposta. Porque a maioria rejeita o plano de Deus. Você se lembra do tempo de Noé? Quando ele construiu a arca, todos poderiam aceitar o convite de Deus. Ninguém precisaria morrer nas águas do dilúvio. Mas, embora Noé tenha construído a arca por 120 anos e estivesse pregando por 120 anos, embora os anjos, de forma miraculosa, sobrenatural, tivessem trazido os animais de 2 em 2 para entrarem na arca, embora a porta da arca estivesse aberta, embora o convite estivesse sendo feito, mas somente a família de Noé entrou. Ou seja, Deus planejou a salvação para todos os antediluvianos. Mas por que somente a família de Noé foi salva? Porque somente eles aceitaram.
Hoje, da mesma forma, Jesus morreu por todos. Deus deu a vida do seu Filho por todos os pecadores que viveram antes dele e depois dele. Mas por que tantos vão se perder? Porque a maioria rejeita o plano da salvação. Deus oferece o céu, Deus oferece a vida eterna, mas Deus tem uma exigência. E a exigência é aceitar a Jesus como Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Predestinados, sim, para a salvação. Nenhum ser humano nasce predestinado para a perdição. Abra sua Bíblia e vamos ler em Efésios capítulo 1 e os versos 9 a 11. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A Bíblia chama de mistério da vontade divina. Que mistério é este da vontade divina? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, que propusera em si mesmo. O que Deus propôs em si mesmo? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas na terra estavam focalizadas, centralizadas em Cristo Jesus, para a dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, não dá para negar, todos nós fomos predestinados em Cristo Jesus para a salvação. Diz o verso 11, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A vontade divina é revelada na dádiva de Jesus Cristo, que morreu por todos. Todos nascem predestinados para a salvação, porém, a maioria vai se perder. A multidão que vai entrar para o lago de fogo e enxofre é como a areia do mar. Ninguém podia contar. Por que tantos perdidos? Porque decidiram rejeitar a proposta divina feita através de Jesus Cristo. Devemos nos lembrar que Deus nos predestina para a salvação desde o nosso nascimento. Mas a predestinação feita por Deus em Cristo Jesus para você e para mim não anula o nosso livre-arbítrio, não anula a nossa liberdade de escolha. Por isso, tantos escolhem a Satanás em vez de escolherem a Jesus. Se você se salvar, você simplesmente respondeu ao convite, ao chamado de Deus. Mas se você se perder, essa é uma responsabilidade inteiramente sua. Deus não nos atrai para a perdição. Deus somente nos atrai para a salvação. Então, quando nós decidimos rejeitar a atração que vem da cruz de Cristo, então estaremos sendo atraídos para Satanás e para o lago de fogo e enxofre. Só existem dois destinos, o novo céu e a nova terra através de Jesus Cristo, ou então o lago de fogo e enxofre através de Satanás. Você coloca o seu voto, a sua decisão, ao lado de Jesus ou ao lado de Satanás. E você não pode responsabilizar ninguém pela sua decisão. O livre-arbítrio é respeitado por Deus. Mas Deus continua insistindo, escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. Este é o Deus da Bíblia. É um Deus que proveu a salvação, mas mais ainda, Ele insiste com você, cada minuto da sua vida, para que você faça a decisão pela vida. Faça a sua decisão por Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Cristo venceu o mundo. Aleluia, porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a Satanás. Esta é uma vitória que é disponibilizada para você. A vitória de Jesus está disponível para mim e para você. Nós nos apossamos da vitória de Cristo quando estamos em comunhão com Jesus Cristo. Cada minuto do dia, cada instante do dia, nós estamos conversando com Jesus Cristo, nós estamos em íntima comunhão com Jesus Cristo, uma conexão vital com Jesus Cristo. É a vara que permanece ligada à videira verdadeira. A vara que está na videira verdadeira não tem um relacionamento com Jesus,
ela está conectada à videira permanentemente. Não é só ser amigo de Jesus, não é conversar com Jesus de vez em quando, mas é permanecer conectado, conexão vital com Jesus Cristo. Por nenhum momento a vara pode ser cortada da videira, porque a vida, a seiva do Espírito Santo, vem da nossa conexão permanente à videira que é Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a vitória de Jesus é nossa. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, porque esta minha vitória sobre o mundo, eu a dou para você. Em Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 6 e o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dois destinos, você escolhe. O salário do pecado, a morte, no lago de fogo e enxofre. Mas o dom gratuito de Deus, a oferta de graça que Deus está fazendo para você, é a vida eterna. Através de quem? De Jesus Cristo. Esta é a exigência do céu. Aceitar a Jesus como Salvador, permanecer ligado à videira verdadeira, que é Jesus. Jesus venceu através dos sofrimentos. Ele aprendeu a obediência através daquilo que ele padeceu. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Você, sendo filho, sendo filha de Deus, você também vai aprender a obediência por aquilo que você vai padecer, por aquilo que você vai sofrer. É no sofrimento que você e eu aprendemos a obediência. Colocamos a vontade de Deus acima da nossa vontade. Conectados a Jesus Cristo, permanecendo em Cristo, como diz João capítulo 15. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Aqui lemos capítulo 15 e o verso 4. Permaneçam em mim e eu em vocês. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Mas se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e será feito. Queridos, Jesus deixa muito claro, o segredo é permanecer nele, escondido nele, apegado a ele, fazendo de Jesus Cristo tudo na nossa vida. Não comprarmos nada, não viajarmos, não fazermos nada sem consultar a Jesus, para que a nossa vontade seja filtrada em Deus. O fato de enfrentarmos sofrimento e provações não significa que isso seja o que Deus deseja idealmente para nós. Devemos sempre ter em mente o quadro mais amplo, que é o quadro do grande conflito. Você e eu não estamos passeando pela terra. Você e eu não estamos num parque de diversões. Nós estamos num planeta que é o campo de batalha entre o bem e o mal. É a história do grande conflito. Você está ao lado de Jesus, então você tem todo o ódio e perseguição de Satanás. Mas não se preocupe, Jesus passou por isso e foi vitorioso. E ele diz, você também será vitorioso, meu filho, minha filha. A minha vitória eu dou para você. Deus pode produzir o bem mesmo a partir de eventos ruins. E se confiarmos no Senhor, Ele poderá usar até os nossos sofrimentos para nos aproximar dEle e para nos levar a ser compassivos e servir uns aos outros. Cristo venceu o mundo, o pecado, Satanás. E a sepultura de Jesus está vazia, porque Ele não está morto, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, nós viveremos também. A vitória de Jesus pertence a você, meu querido irmão. Você tem que pedir por essa vitória. Você tem que buscar por essa vitória. Quantos dias? Todos os dias da sua vida. Quantos minutos por dia? Todos os minutos de cada dia. Deveremos ter conexão vital, como varas da videira. Permanecer ligado à videira. Conexão vital. O plano da redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. O plano da redenção já existia antes de Deus criar Adão e Eva. Mas por quê?
porque Deus conhece o fim desde o princípio. O plano da salvação foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, 25. Desde o início, Deus e Jesus sabiam da apostasia de Satanás e da queda de Adão e Eva mediante o poder enganador de Satanás. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu a sua existência e tomou providências para enfrentar a terrível situação. O amor de Deus pelo mundo era tão grande que decidiu entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você e eu não podemos explicar o mistério da iniquidade, como surgiu o pecado, como se originou o pecado no coração de Lúcifer. Mas nós podemos nos alegrar em saber que Deus fez provisão, providência divina, antes de Adão e Eva serem criados, antes deles pecarem. Deus já sabia que eles iriam pecar. E Deus planejou a salvação da família humana, dando o seu Filho antes de Adão pecar. A dádiva de Jesus já tinha sido proposta. Pense nisso. Quando Jesus criou Adão e Eva, Jesus Cristo olhou para Adão sabendo que aquele seria o primeiro Adão, mas ele, Jesus, seria o segundo Adão, porque através do primeiro Adão entraria o pecado, mas através do segundo Adão, que era Jesus Cristo, viria a salvação, o perdão, a vida eterna. Bendito seja Deus pela liberdade de escolha, bendito seja Deus pelo plano da salvação, embora não entendamos o mistério da iniquidade e nem conseguimos entender tudo sobre o mistério da piedade, mas nós cremos neste Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Alegre-se em Jesus Cristo, mantenha-se ligado em Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, como varas, queremos permanecer ligados à videira que é Jesus. Pai eterno, que através desta comunhão permanente com Jesus Cristo, possamos ser alimentados pela seiva do Espírito Santo que nos vem através da videira que é Jesus. Que os frutos apareçam, que os frutos na nossa vida sejam para a tua glória, Deus querido. Nós estamos felizes porque o Senhor é o nosso Criador, mas mais felizes ainda porque o Senhor é o nosso Redentor. É o Senhor que nos levanta quando caímos. É o Senhor que nos perdoa quando pecamos. É o Senhor que nos atrai quando estamos distantes. Bendito seja Deus por tua misericórdia, bondade. Derrama o teu Santo Espírito, Senhor, sobre mim e os meus irmãos, para que sejamos participantes da natureza divina. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.